Tem o sonho de voltar para casa? Cara, nesse momento eu não tenho muito o que falar não, todo mundo já sabe. Boa noite, meus amigos. Torcedor vascaíno, vai se acostumando porque o sonho pela contratação do Felipe Coutinho está muito próximo de se concretizar, viu? Por incrível que possa parecer. Digo isso porque ninguém imaginava no cenário atual o Cria da Colina demonstrar todo esse desejo de voltar em meio a uma situação totalmente de incertezas que vive o Vasco. Mas o coração do cara falou mais alto e vamos aqui repercutir tudo sobre essa chegada do Coutinho ao Brasil, suas primeiras palavras, o que vem acontecendo nos bastidores em prol aí dessa situação, dessa contratação por parte do Vasco e, claro, o impacto que essa possível volta pode trazer ao Vasco em termos de um cenário futebolístico. Já te convido a deixar o seu like, agita aí com seus amigos e os convide aí para conhecer o meu trabalho de perto. Se inscreva, dê aquela moral que só você sabe dar. Vem comigo nessa! Bom, galera, hoje o novo técnico do Vasco, o português Álvaro Pacheco, está dando seu primeiro treinamento desde que foi contratado. Os holofotes seriam para tudo que ocorreu lá nesse primeiro encontro. Seria, mas não tem como remar contra o assunto que dominou as redes sociais, o noticiário do futebol como um todo e todas as rodas de conversas dos vascaínos. A volta de Felipe Coutinho ao Brasil e ao clube que o projetou. Como todos sabem, o Vasco, na figura do presidente Pedrinho, do grupo que o cerca, vinha mantendo conversas informais há umas 3 semanas aí, mais ou menos, desenvolvendo essa possibilidade do Coutinho voltar ao seu clube de coração. Ele nunca escondeu de ninguém o amor que sente pelo Vasco. Ele foi criado em São Januário, conhece como ninguém cada pedacinho daquele estádio, da história do clube, e já realizado financeiramente, sentiu que esse era o momento de regressar ao futebol brasileiro. O Vasco? Bom, o Vasco sempre foi a prioridade do Coutinho. Recebeu inúmeros contatos dos clubes europeus interessados no seu futebol, daqui inclusive, como foi o caso do Cruzeiro, que chegou inclusive a projetar uma grande grana para convencê-lo a aceitar uma proposta de atuar por lá. Mas lê do engano, o Coutinho é Vasco, sabe que as portas do clube sempre estiveram abertas para ele e numa iminente volta aí de voltar, iria, claro, procurar o Vasco em primeiro lugar. E foi o que aconteceu. Das conversas informais, da complexidade do negócio, a coisa foi tomando um rumo. E hoje podemos dizer que é questão de tempo o acerto de Coutinho e a chegada dele ao Vasco. No clube, o otimismo é gigante, é enorme. Óbvio que ninguém quer falar muito abertamente, mas entre Coutinho e Vasco está tudo certo. Arestas aparadas, valores em concordância. Mas não tem nada assinado e nem poderia. Há um encaminhamento verbal, mas que para se tornar concreto precisa do aval do Aston Villa, seu clube de origem. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e estava emprestado ao Al Duhail do Catar até o meio deste ano. No Catar ele não fica mais, é certo. É o único obstáculo hoje que poderia prendê-lo lá fora seria justamente o Aston Villa. Porém, não é interesse do clube inglês sua continuidade por lá. E por isso, a opção de jogar no Vasco da Gama. O que se debate agora, justamente entre as partes, é esse modelo aí do negócio, essa engenharia aí. Coutinho prioriza uma rescisão amigável, tem valores a receber do Aston Villa e admite até abrir mão para isso, para que possa então retornar o quanto antes ao futebol brasileiro. Coutinho tenta, na base da muita conversa, de encontrar um entendimento que possa fazê-lo jogar no Vasco. Ainda não se sabe, no entanto, se o Coutinho viria por empréstimo ou em definitivo, caso o Aston Villa aí crie algum empecilho de última hora para sua saída. Mas o Vasco aguarda o desenrolar dessa negociação com o clube inglês para se acertar com o meia. Há grande otimismo, como eu já falei, o clube e pessoas próximas ao jogador consideram um acerto bem próximo, praticamente sacramentado. Até porque o Cria já deixou claro o desejo de retornar ao clube que o revelou. Isso pesa demais numa transação desse nível, dessa magnitude. Ainda mais em se tratando do Felipe Coutinho. Hoje o caminho que está sendo pavimentado é nesse tocante a uma rescisão mesmo amigável de contrato com o Aston Villa. Algo que deve ocorrer aí nessas 2 próximas semanas. A situação está tão bem avançada, meus amigos, que ele iria só chegar aqui no início de junho, mas antecipou essa situação e resolveu voltar antes. Saiu ontem de Dubai, chegou hoje ao Brasil. Foram cerca de 17 horas de viagem.
Sua família chegou cheia de malas, o que indica que ele não veio só para passar férias. Veio por um algo mais. Veio para ficar e possivelmente atuar pelo Vasco. A ideia do Coutinho é usar esse mês de junho justamente para se preparar, para que quando o julho chegue, ele possa então ser anunciado e registrado pelo Vasco e também esteja aí em ponto de bala para uma estreia com seus novos companheiros. Creio que por tudo que está acontecendo, só uma zebra muito grande é que o Coutinho deixaria aí de jogar no Vasco. E, para quem não acreditava, vou deixar aqui um pequeno depoimento que ele deu hoje, na sua chegada ao Rio de Janeiro, agora no final da tarde. O registro foi feito, inclusive, pelos companheiros do BTB Esportes, que, por sinal, vem fazendo um excelente trabalho de jornalismo. Veja aí o Coutinho deixando claro que as conversas existem e a chance, então, é real. Eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. Nesse momento eu não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade. E como eu falei lá em São Paulo sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Então essa é a única coisa que eu consigo falar com vocês agora nesse momento. Valeu? Portanto, meus amigos, a situação entre Coutinho e Vasco está bem encaminhada e a partir do momento que partiu do jogador essa procura pelo Vasco, esse desejo de voltar já é um grande caminho andado. Agora é resolver na prática o que será feito por conta desse imbróglio aí da SAF. Sobre a volta de Coutinho, eu vou dizer uma coisa que eu escrevi hoje em minhas redes sociais. Além do ganho técnico e de elevar a marca Vasco da Gama no cenário mundial, a possível volta do Coutinho resgata a identificação com a Cruz de Malta. Tá faltando isso hoje no Vasco. Saber o que é jogar no Vasco. O Coutinho sabe como ninguém o que representa essa camisa. Ele tem carisma, identidade, é um apaixonado pelo clube e cresceu por lá. Conhece cada cantinho ali de São Januário, onde se formou na Escola Vasco da Gama. E é desse tipo de contratação que o Vasco estava precisando. Se vai dar certo, só o futuro a Deus pertence. Já tivemos aí o exemplo do próprio Alex Teixeira, que quis voltar, vinha voando lá fora, tem identificação com o clube, mas não conseguiu ser aquele Alex Teixeira que todos esperavam. Mas o Coutinho é mais novo também, né? Tem outra história, tem 31 anos, jogava numa liga superior, baita bagagem no currículo, né? Já atuou por grandes times do cenário mundial, como Liverpool e Barcelona, participou de Copa do Mundo. Enfim, tem enorme qualidade. Qualidade essa que está faltando a esse time do Vasco de hoje. E você, como é que tá vendo toda essa alta possibilidade do Coutinho voltar a vestir a camisa do Vasco? Então, ó, comente e participe, hein? Olha, só pra gente não passar em branco, vamos rapidamente, antes de finalizar esse boletim, falar do primeiro treino do português Álvaro Pacheco. Hoje ele comandou sua primeira atividade no CT Moacir Barbosa, desde que foi contratado. Antes de começar os trabalhos, conversou longamente com o grupo, se apresentando, falando da sua forma de trabalhar e orientou aí seus atletas para algumas situações. Em seguida, as atividades então foram iniciadas. Álvaro era muito participativo e sempre atento ao trabalho. Quem viu, garante que foi um treino bem puxado, o que é marca registrada do treinador, segundo quem o acompanhou lá em Portugal. Ele é exigente sim com seus jogadores e neste trabalho técnico de hoje focou em movimentação e troca de passes e transição ofensiva junto com a sua comissão técnica. O grupo retorna no CT Moacir Barbosa na manhã deste sábado, né? Já avisando aí o retorno do Campeonato Brasileiro no próximo dia 2 de junho, quando encara então o clássico diante do Flamengo no Maracanã. Bom, meus amigos, mas é isso. Por hoje, só notícia boa. A gente espera que continue assim. O Vasco precisa dar a volta por cima e parar, né, com essa coisa de se apequenar. O pensamento do Vasco tem que ser sempre alçar voos maiores, coisas grandes e não se contentar em ficar na Série A e fugir de rebaixamento. Veremos se realmente as coisas se casam e o Coutinho em breve aí acerta de vez o seu retorno ao clube. Aí. Vou ficando por aqui. Valeu demais pela sua companhia e amanhã a gente está de volta. Um grande abraço. Até lá.